Será que o mundo que conhecemos é exatamente como nos contam nos livros de história? Ou será que por trás das cortinas pesadas do poder existem segredos tão profundos que mudariam completamente a nossa visão da realidade se fossem revelados? Vamos explorar as 10 maiores teorias da conspiração de todos os tempos, aquelas histórias que fazem até os mais céticos duvidarem do que vem. O conteúdo deste vídeo trata de teorias. São suposições e hipóteses que circulam há décadas e não fatos comprovados. O nosso objetivo aqui é questionar, analisar e exercitar a nossa curiosidade sobre o desconhecido. Afinal, a verdade costuma ser bem mais estranha do que a ficção. Mergulhando agora nos arquivos da história militar, encontramos uma conspiração pesada envolvendo o governo dos Estados Unidos. Quase todo mundo sabe o que aconteceu em Pearl Harbor no dia 7 de dezembro de 1941. O ataque surpresa japonês foi o estopim para a entrada dos americanos na Segunda Guerra Mundial. Mas e se esse ataque não tivesse sido uma surpresa? A teoria sugere que o governo de Franklin Roosevelt sabia de tudo com antecedência e permitiu que o massacre acontecesse para convencer uma população relutante de que a guerra era necessária. Existem pontos muito suspeitos nessa narrativa. Alguns afirmam que códigos japoneses já tinham sido decifrados semanas antes do ocorrido. O detalhe que mais chama a atenção é a ausência estratégica dos porta-aviões mais importantes no porto no dia do ataque. Eles haviam sido enviados para missões longe dali, deixando para trás apenas os navios antigos para sofrerem o impacto. Seria apenas uma sorte incrível ou um sacrifício calculado para manipular o destino da humanidade? Agora, olhemos para o céu. A Lua sempre foi um símbolo de mistério, mas para pesquisadores soviéticos na década de 70, ela é algo artificial. A teoria da Lua como nave espacial sugere que o nosso satélite é uma estrutura oca construída por uma inteligência alienígena e coberta por rocha para parecer um corpo celeste comum. Os teóricos apontam que as crateras lunares são rasas, independentemente do tamanho do impacto, como se houvesse metal impenetrável logo abaixo da superfície. Além disso, quando módulos lunares se chocaram contra a Lua, ela vibrou como um sino por horas. Se a Lua for realmente um posto avançado de observação, quem estaria lá dentro nos vigiando há milênios? Antes de continuarmos para os segredos que o governo esconde em aeroportos e as infiltrações reais em órgãos federais, se inscreva no canal e conte para a gente nos comentários de onde você está assistindo este vídeo. Saindo um pouco do espaço e voltando para a terra firme, vamos para um lugar que muitos de vocês já devem ter passado, mas talvez sem notar os detalhes estranhos ao redor. O Aeroporto Internacional de Denver, no Colorado, é um dos locais mais carregados de teorias conspiratórias no mundo todo. Tudo ali parece ter sido feito para passar uma mensagem oculta para quem sabe observar. Logo na entrada, os passageiros dão de cara com uma estátua de um cavalo azul gigante, com 9 metros de altura e olhos vermelhos que brilham intensamente durante a noite. O apelido oficial dessa escultura entre os moradores é Lúcifer. O fato mais bizarro é que o próprio criador da estátua morreu enquanto trabalhava nela, quando um pedaço do cavalo caiu sobre sua perna e cortou uma artéria importante. Muita gente acredita que o aeroporto não é apenas um terminal de viagens, mas sim a sede oficial da nova ordem mundial. Quando você observa o mapa das pistas de pouso lá do alto, elas formam um desenho que lembra muito uma suástica. Além disso, existe uma pedra fundamental no terminal com símbolos maçônicos e uma inscrição mencionando uma tal de Comissão do Aeroporto do Novo Mundo, uma entidade que ninguém nunca ouviu falar fora daquele lugar. Mas o verdadeiro mistério mora no que está escondido dos olhos do público comum. Existem relatos de túneis imensos e bunkers gigantescos construídos no subsolo do aeroporto. O governo alega que essas áreas servem apenas para o sistema automatizado de bagagens ou como túneis técnicos que acabaram sendo abandonados por causa de erros no projeto original. No entanto, o tamanho e a profundidade dessas estruturas parecem exagerados para essa explicação simples.
A teoria mais aceita entre os investigadores é que esses bunkers são, na verdade, abrigos de luxo preparados para a elite global, incluindo líderes políticos e bilionários, caso ocorra um evento apocalíptico ou uma guerra nuclear de grandes proporções. E se você acha que isso é apenas imaginação fértil, basta olhar para os murais pintados nas paredes dos terminais. No lugar de paisagens relaxantes, existem pinturas perturbadoras que mostram soldados com máscaras de gás, usando espadas, florestas em chamas, animais mortos e crianças chorando. É uma atmosfera muito pesada para um ambiente onde as pessoas deveriam estar apenas esperando um voo. O que faz muita gente acreditar que aquilo é um aviso visual do que o futuro reserva sob o comando de um governo oculto. Falando em grupos poderosos agindo nas sombras, vamos tratar agora de um caso que não é apenas uma teoria de internet, mas um fato histórico que foi provado em tribunal. Na década de 70, a Igreja da Cientologia realizou o que ficou conhecido como Operação Snow White. Foi uma das maiores e mais audaciosas infiltrações em órgãos do governo na história dos Estados Unidos. Eles conseguiram colocar cerca de 5.000 espiões e seguidores dentro de várias agências federais importantes, como a Receita Federal e o Departamento de Justiça. O objetivo era direto e assustador: localizar, roubar e destruir qualquer documento oficial que contivesse informações negativas sobre a organização ou sobre o seu fundador, L. Ron Hubbard. Eles queriam limpar o passado da seita e evitar investigações criminais na marra. O esquema foi tão bem planejado que durou anos, com agentes infiltrados trabalhando como secretários e funcionários de confiança para ter acesso a arquivos confidenciais. A farsa só acabou quando o FBI descobriu o plano e realizou batidas simultâneas em vários endereços da igreja. 11 oficiais de alto escalão foram condenados e presos, incluindo a própria esposa do fundador. Isso prova que a ideia de grupos fechados manipulando informações dentro do governo é algo que já aconteceu e pode estar se repetindo. E se eu te contasse que os Estados Unidos já tiveram uma governante secreta muito antes de qualquer debate moderno sobre mulheres no poder? Em 1919, o presidente Woodrow Wilson sofreu um derrame cerebral gravíssimo que o deixou quase totalmente paralisado e incapaz de governar. Naquela época, a lei sobre a sucessão presidencial era confusa e cheia de brechas. Em vez de informar o país sobre o estado real do marido, a primeira-dama Edith Wilson decidiu assumir o controle e manter tudo em segredo absoluto. Durante mais de um ano, ela foi a presidenta de fato dos Estados Unidos. Edith isolou o marido no quarto da Casa Branca e se tornou a única ponte entre ele e o resto do governo. Ela decidia quais documentos o presidente veria, quais leis ele assinaria e quem teria permissão para falar com ele. Muitos historiadores afirmam que ela mesma tomava as decisões políticas e apenas guiava a mão do marido para ele rabiscar uma assinatura ilegível. Sem nunca ter recebido um único voto, Edith Wilson comandou a maior potência do mundo das sombras, decidindo o rumo de nações inteiras, enquanto o povo acreditava que o presidente estava apenas descansando. Foi uma conspiração real, executada no coração do poder, que mostra como o silêncio pode ser a ferramenta mais poderosa de quem deseja o controle total da sociedade. Se você acha que o controle secreto de uma primeira-dama é assustador, espere até ouvir sobre o que a CIA tentou fazer com a mente das pessoas comuns. No auge da Guerra Fria, o governo dos Estados Unidos ficou paranoico com a ideia de que os comunistas tivessem técnicas avançadas de lavagem cerebral. Para não ficarem para trás, criaram o projeto MK-Ultra. A ideia era bizarra: encontrar um jeito de controlar a vontade humana, apagar memórias específicas ou criar agentes programados que fariam qualquer coisa sem questionar. Para isso, recrutaram até cientistas que trabalharam para os nazistas e tinham experiência com experimentos cruéis em humanos. Durante anos, milhares de pessoas foram cobaias sem qualquer consentimento. Pacientes, prisioneiros e até pessoas comuns em bares eram drogados com LSD e outras substâncias pesadas.
O objetivo era ver até onde a mente humana aguentava antes de quebrar. Muitos saíram desses testes com traumas permanentes ou danos cerebrais graves. O mais impressionante é que, quando o escândalo ia estourar nos anos 70, o diretor da CIA mandou destruir os arquivos. A verdade só apareceu por causa de um erro administrativo. Eles esqueceram de destruir os recibos financeiros que detalhavam os gastos com o projeto agindo em segredo. Isso mostra que a realidade pode ser muito mais sombria do que qualquer filme de espionagem. Mudando para algo que marcou gerações aqui no Brasil, não podemos ignorar as lendas urbanas que cercavam a Xuxa. Nos anos 80 e 90, ela era a maior estrela do país, mas com o sucesso vieram as histórias macabras. Quem viveu aquela época lembra dos boatos de que ela teria feito um pacto para chegar ao topo. A teoria mais famosa era a dos discos tocados ao contrário, onde as crianças juravam ouvir frases perturbadoras e invocações ocultas. Existia também a história da boneca da Xuxa, que teria ganhado vida e atacado crianças em todo o território nacional. Uma lenda que causou pânico real em muitos pais. Outro ponto que gerava conversa eram os gestos que ela fazia no final do programa. Diziam ser símbolos rituais, quando, na verdade, ela apenas usava a língua de sinais para mandar mensagens de amor e paz ao público surdo. Hoje, a própria Xuxa brinca com esses boatos em comerciais. Mas na época, o mistério era levado muito a sério. Para encerrar nossa lista, precisamos olhar para as pirâmides do Egito. Elas continuam sendo um dos maiores enigmas da humanidade. Por mais que tentem explicar como foram erguidas, muita gente acredita em ajuda alienígena e precisão tecnológica. O argumento é a precisão matemática impossível para a época. A Grande Pirâmide de Gizé está alinhada perfeitamente com o norte verdadeiro da Terra. Mais intrigante ainda é que suas coordenadas geográficas batem exatamente com os números da velocidade da luz. Como um povo antigo teria esse conhecimento? Além disso, o posicionamento das 3 pirâmides reflete exatamente as estrelas do cinturão de Órion. Para os teóricos, isso não é coincidência, mas sim um sinal deixado por visitantes espaciais que ajudaram na construção usando tecnologias que ainda não compreendemos. Depois de passar por substituições, bunkers e controle mental, fica a pergunta final. Quanto do que sabemos é a verdade de verdade e o que é apenas uma máscara? O que parece ser uma teoria maluca hoje pode bem se tornar um fato histórico amanhã, como já vimos acontecer antes. Eu sou Ronan Santos e quero muito saber a sua opinião sincera sobre tudo isso. Qual dessas 10 teorias mais te convenceu ou te deixou pensativo sobre a nossa realidade? Você acredita que estamos sendo vigiados por olhos invisíveis ou que a história é apenas escrita por quem detém o poder das sombras? Escreva nos comentários. Eu quero abrir esse debate com vocês. Se gostou do vídeo, deixe o seu joinha, pois isso ajuda muito o trabalho do canal, e compartilhe com os amigos. Um grande abraço para todos, nos vemos em breve com mais segredos e perguntas sem resposta. Até a próxima. Você já havia ouvido falar nessa história? Seu conhecimento é muito importante para nós. Deixe sua opinião nos comentários. Inscreva-se e ative o sininho para não perder nenhuma história absurda.